Olá, tá começando mais um Tela Boom, o podcast onde a gente fala sobre cultura, música, cinema, arte e turismo também agora. E eu sou Nicolas Gabriel, né? Eu sou produtor audiovisual e esse projeto é um projeto da Lei de Incentivo Aldir Blanc no âmbito municipal, então eu quero fazer aqui o meu agradecimento à Secretaria Municipal de Arte e Cultura, a Secult Betim. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que eu acho que você vai gostar. A gente vai falar sobre ecoturismo e esportes radicais. Então vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, não custa nada, é de graça e para a gente ajuda bastante. Então vou pedir para você deixar o seu like. E também, se você tiver alguma dúvida durante o episódio, pode escrever aí nos comentários que a gente vai responder. Fechou? O nosso convidado hoje, ele é multiesportista, ele é idealizador das atividades de turismo de aventura em Lapinha da Serra, caminhada, canoagem, MTB, que a gente vai descobrir o que é também, rapel e muito mais. Muitos anos de caminhada já, né? Nessa jornada. E hoje eu converso com Bruno Bambu. Muito obrigado pela sua presença, Bruno. É um prazer ter você aqui. Espero que a gente possa bater um papo aí bem tranquilo, conversar sobre... Muito bem. Obrigado pelo convite, Nicolas. Estou muito grato de estar aqui com vocês aqui participando desse podcast. Para mim é muito importante, né, poder transmitir essas emoções que a gente vive aí pelas montanhas de Minas Gerais e pelo mundo, né? Eu acho assim que é uma oportunidade até de convidar vocês a participar mais de aventuras e principalmente a juventude aí sair um pouco da tela e viver o que o mundo nos oferece, né? Muito bom. Bruno, para a gente começar falando, eu queria que você falasse um pouco para a gente desses esportes radicais, que eu acho que muita gente vai ter dúvida, né, sobre alguns. O que é esse MTB? É o mountain bike, né? A bike de montanha, né? Que é conhecido no Brasil como mountain bike, como MTB. É a nossa abreviação aí dos ciclistas, né? O mountain bike é uma coisa que me levou a conhecer vários destinos turísticos de Minas Gerais e me levou a conhecer muito sobre o esporte, né, de aventura em si. Ele faz parte da minha trajetória de vida toda e, enfim, é uma coisa sensacional assim pra gente. O mountain bike, assim, é na bicicleta, né? Mas aí eu vou pedir pro Klinger colocar na tela pra gente. Tem uma imagem do mountain bike ali. O mountain bike, ele é uma bicicleta e tal, que anda na trilha, mas ela é diferente, né? A bicicleta ela não é a mesma bicicleta que você anda no asfalto, por exemplo. Na verdade, a mountain bike não é uma bike urbana, né? É uma bike mais preparada para atividade em montanha, ou seja, ela preparada para um terreno mais difícil, né? Não existe só da bicicleta, existe também do participante. Ele tem que treinar um pouco para poder participar. Mas, na Bambu Aventura, a gente também tem essas atividades para iniciante, para intermediário e para avançado. Para qualquer tipo de categoria de mountain bike, a gente consegue atender, levando as pessoas para cenários únicos, épicos, assim, que, né, a Lapinha da Serra e região da Serra do Cipó proporciona para a gente. Por isso o mountain bike é muito importante para a nossa região, porque ele proporciona levar as pessoas. Não adianta chegar com a bike de asfalto lá que ela não vai dar conta. Ela não aguenta. Mas o que é diferente ao amortecedor? Pneu, amortecimento. Normalmente uma bike de asfalto não tem amortecimento. Uma bike urbana ela não aguenta tanta terra. Então ela tem essas diferenças entre um esporte e o outro. É ciclismo, porém que são ciclismo de terrenos diferentes, né? Então a bike é preparada para um tipo de esporte diferente da outra, que é a speed, que é de asfalto. Agora também a gente tem uma modalidade que é até interessante, está tendo muitas provas com essa modalidade, que chama gravel, que é uma bicicleta mista. Uma bicicleta para os dois, que né? dá para você andar tanto no asfalto. Ela parece uma bike de asfalto, porém que ela tem uma mistura que tem um pneu que atende tanto no asfalto como na terra muito bem. Ela tem uma quantidade de marcha que dá para você fazer
em ambos os esportes, no asfalto, na terra, e ela está muito adequada para cicloviagem, né? Que inclusive, se Deus quiser, esse ano eu e meu filho, eu tenho um filho de 18 anos, a gente vai estar fazendo a estrada real. Não vamos estar de gravel, mas vamos estar de mountain bike. Essa atividade que a gente vai fazer vai ser de Ouro Preto a Paraty, que são 710 quilômetros na estrada real. Estrada real, rua de terra, né? Na verdade, são vários caminhos. Então, o que a gente vai fazer é o caminho velho, né? Que é o caminho que a gente chama o caminho do ouro. Esse caminho do ouro vai de Ouro Preto a Paraty com 710 quilômetros. E nosso objetivo é fazer o menor espaço de tempo possível né, nesse percurso. Quanto tempo vocês estão planejando fazer? Eu estou planejando fazer em 3 dias. 3 dias, 700 quilômetros? Exatamente. Vocês vão andar o máximo que der por dia, né? Eu acho muito interessante esses desafios pessoais que, querendo ou não, a gente não faz isso por competição, por puro prazer de se competir, né? Competir consigo mesmo, cada dia desenvolver mais o físico, o mental, porque é muito importante a gente estar com a mente boa para conseguir elevar o corpo a uma extremidade dessa, né? Uhum. Esse meu filho mesmo, Davi, ele começou a pedalar desde sempre, desde 3 anos de idade, tirei as rodinhas e daí para frente ele virou um grande atleta, participa de prova e tudo mais. E é interessante que o presente de aniversário que eu pedi de 11 anos foi sair de Lapinha da Serra e ir pedalando até Belo Horizonte. Então, ele tem esse histórico, né? Esse histórico é muito legal, assim, do esporte, como que ele entra na vida das pessoas, né? É muito legal. E o mountain bike na Lapinha também, aproveitando essa fala da criança no esporte, em 2010, na verdade, eu comecei uma brincadeira com as crianças da Lapinha, que eu descobri que Lapinha não tinha Dia das Crianças. E aí eu resolvi fazer uma corrida de bike infantil. Não tinha como assim? Não tinha festa, não era comemorado. Existia uma festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira, uma das padroeiras, né, da igreja. Mas era uma festa voltada para adulto, uma festa diferente do nosso cotidiano de Belo Horizonte, que eu sou de Belo Horizonte, né, e fui para Lapinha, mas não existia festa para as crianças, não existia nada. As pessoas bebiam muito, festejavam, né, ia para a igreja, rezava e bebia muito. E andava a cavalo, enfim. Não era uma festa agradável para as crianças. Eu resolvi fazer uma corrida de bike infantil em 2010. E essa corrida tinha só 6 crianças no primeiro ano. E foi passando os anos, cada ano que passava, essa corrida crescia mais. E ela se tornou um evento na cidade. No último evento, que foi 2021, a gente tinha 300 pessoas. Nossa, um crescimento grande. E o interessante que eu vejo disso, de atender, né, as crianças, é porque é mais fácil você transmitir algo para os filhos do que para os pais. Então, quando você coloca algo na vida de um filho, ele atinge o pai. Se coloca algo na vida do pai, nem sempre atinge o filho. Então, é muito interessante isso, de pensar que uma pequena brincadeira com 6 crianças se tornou um evento gigante no nosso município. E hoje tem vários pais dessas crianças que participavam das provas. Tem crianças que até hoje correm, pedalam, muito, inclusive, e tem pais que viraram atletas. Inclusive, eu tenho uma equipe na Lapinha de corredores de montanha e também de mountain bike, entendeu? E essa equipe muito forte, a gente corre algumas provas, né, em Minas Gerais, inclusive. Fazer isso, né, eu gosto dessa questão do mountain bike, né, desses esportes radicais dentro da natureza, assim, isso é uma cultura, né, Bruno? Sem dúvida, sem dúvida. É uma cultura, inclusive, que levam as pessoas a cuidar mais do corpo e da mente, que é uma cultura que hoje, graças a Deus, principalmente depois da pandemia, as pessoas notaram a necessidade de viver isso. De estar na natureza, né? O contato com a natureza te traz uma energização muito boa, né? Muito grande. Você, por mais que canse seu corpo, você já participou, né, de algumas coisas, já foi na Lapinha,
você sabe que a conexão com a natureza te cansa o corpo fisicamente, mas te descansa a mente. É verdade. Então, eu acho que essa cultura de praticar o esporte em meio à natureza é uma cultura muito importante para o ser humano, porque, na verdade, o ser humano não viveu a vida do ser humano não foi criada em meio urbano, foi criado em meio à natureza. Só que, né, a evolução do homem trouxe ele, essa superpopulação, trouxe ele a desenvolver cidades grandes. Mas nossa essência está na natureza, né? Tá. Eu gosto mais de praticar esporte na natureza do que, por exemplo, na academia ou num ambiente fechado. Eu sinto melhor praticando na natureza. E às vezes até cansa mais o corpo, né? Mas a mente... Então, a natureza te exige um pouco mais pela diversidade. Ela não te dá conforto. A natureza não te dá conforto. Mas ela te prepara psicologicamente e energeticamente, né? Porque é importante. Por que é importante andar descalço, né? Você chega num lugar daquele, você descarrega toda a sua energia. Que você está acumulado ali, estresse e tudo mais. Pisando na grama, por exemplo. Entendeu? Conectando com o vento, né? Nadando numa cachoeira. Na gelada da cachoeira. Então eu acho muito importante essa cultura de poder, né? Se reencontrar na natureza é muito importante. O esporte proporciona isso, principalmente o esporte outdoor, né? Que é esse esporte a céu aberto na natureza. O que a pessoa precisa fazer assim para, por exemplo, começar a praticar o mountain bike, por exemplo? O que a pessoa precisa levar? O que ela precisa saber? Hoje em dia não precisa de muita coisa, né? Porque, na verdade, vários locais você já tem. Por exemplo, não tem bicicleta. Você vai para a Lapinha da Serra, você tem uma locação de bike, com as bikes muito, muito boas, tanto na Serra do Cipó. Já própria para aquilo ali. Preparada. Então, você fala, não, como é que eu vou começar a fazer um mountain bike? Aí você não precisa se preocupar com isso. Inclusive, ali você pode ter até uma semi-assessoria para iniciar e saber se você realmente gosta do mountain bike ou não. Porque tem gente que gosta de andar de bike, mas não se sente bem andando em um ambiente tão hostil. Se sente melhor andando numa pista. Então, ele pode comprar um speed ao invés de uma mountain bike. Então, tem essa oportunidade de experimentar, né, o esporte para ver se é um esporte adequado para você. Entendeu? Bacana demais. Vamos falar sobre outro esporte também, sobre a canoagem. Pedir para o Clínio colocar a imagem da canoagem para a gente. Muito bom. Canoagem também é bem legal, né? Bem massa. Pois é, Nicolas. A canoagem na Lapinha da Serra é uma canoagem muito especial, sabe? Inclusive, é uma atividade que eu criei na Lapinha, porque quando eu mudei para Lapinha, não existia. Na verdade, quase todas as atividades de esporte que tem hoje na Lapinha, não existia uma atividade comercial, né? Eu fui para Lapinha, sempre fui esportista, sempre gostei muito. E um belo dia eu me deparei com um passeio de um nativo que ia para o rancho dele. Você deve ter conhecido. No caminho para o Lajeado tinha uma última casinha assim, quase chegando lá. Eu vi uma casinha, né? A família daquela casinha tinha uma cultura de pegar o barquinho deles, ir pelo rio até naquela casinha. E ali eles passavam 1, 2, 3 dias, até uma semana. Ia pescar, fazer um churrasco, cuidava de umas galinhas, cuidava de uma horta. E era um curso feito de barco, na verdade, não era de canoa, que eu achei interessante, que se tocou em mim, sabe? E eu falei, isso pode virar um produto turístico fantástico. Então eu peguei uma canoa emprestada, e essa canoa emprestada eu fiz esse percurso, que inclusive é o que está passando na tela, rios lindos, maravilhosos, passa por uma parte do lago e passa por rios maravilhosos. A sua canoagem é com barquinho mesmo, né? Isso é uma canoa canadense, né? E aí eu peguei uma canoa emprestada e fiz o percurso que esses nativos faziam. E descobri que era um produto sensacional, um produto turístico assim, fora da curva. Porque o que eu pensava? Poxa, de bike você vai um monte de trilha para ir para a cachoeira. De caminhada, quase todas as cachoeiras são. Mas e de canoa? Será que tem alguma? E tem? Quais são as de canoa? Tem, essa. De lá, o passeio com a Bambu Ventura que leva até a Cachoeira do Lajeado. Então pensa só, uma trilha tão versátil, né? A Cachoeira do Lajeado, você conheceu ela de bicicleta.
Você pode fazer a cavalo, de caminhada e também de canoa. Então, uma dúvida, assim, você vai... Geralmente, né, quando eu fiz o canoagem, eu segui o fluxo do rio. Eu segui no fluxo do rio, fui remando no fluxo do rio, então foi bem tranquilo. Mas aí quando, igual lá no caso Lapinha da Serra, né, que a pessoa vai de canoa para Cachoeira do Lajeado, a volta ali, ela rema contra o fluxo? Na verdade, Lapinha tem uma particularidade que é diferente de muitos lugares, porque a gente rema numa lagoa. A lagoa são águas planas. A lagoa é tranquila. É um espelho d'água como se fosse essa mesa, é tudo reto. É plano. Então, essa atividade ela se torna mais fácil, não existe contra-rio. Você não está subindo o rio. Você está sempre em águas planas. Na hora de começar a subir o rio, é hora de você parar, porque já fica raso, já vai estacionar a canoa e fazer uma pequena caminhada até a cachoeira. Essa atividade é muito legal por causa disso, porque por mais que muita gente assusta, vê muito filme assim, não, vou fazer uma canoagem, aqueles rios batendo, canoa, tombando. Não, Lapinha não é assim. Lapinha essa atividade em Lapinha, ela é uma atividade de contemplação. Eu falo que é uma atividade de contemplação. É um esporte. Você vai ter que fazer força para você sair do lugar, porque é uma canoagem, tá? E detalhe que você vai dividir a força. A canoa vai 2 adultos que vão estar fazendo a força essa força dividida. Nosso passeio inclui o guia, né, e os equipamentos. Esse guia vai dando todas as coordenadas do passeio. O guia vai em outra canoa? Acompanhando e ensinando a quem não sabe. E até quem sabe, às vezes, fica meio na dúvida ali. A gente levando segurança para eles. Aí, por exemplo, mas eu queria tirar foto. A gente tem, né, os nossos guias já vai fazendo a fotografia enquanto seus equipamentos eletrônicos estão seguros dentro da bolsa que o guia transporta todos os equipamentos com segurança numa bolsa específica para a água. Então a gente tem todo esse trabalho para levar uma atividade bem bacana para o cliente que chega lá na Lapinha, sabe? Em busca de um esporte de aventura. Lembrando que não é um passeio de Veneza. Você não vai ficar sentado enquanto uma pessoa rema. Não é isso. É a oportunidade de você praticar um esporte e aprender a praticar um esporte. Assim como a bike que a gente trabalha também. A gente tem a locação e também o passeio guiado. Todos os passeios têm essa oportunidade de fazer ele com guia. O mais comum, né, que eu acredito que seja, assim, que eu acho que você também deve conhecer, que é a caminhada, né? Pois é, a caminhada é uma atividade pré-histórica, né? Acho que foi a primeira, né? Desde quando o homem aprendeu a andar, ele anda, né? Então, assim, inclusive, você vê registro de homens da antiguidade, né? Lá na Lapinha, por exemplo, tem sítio arqueológico. E é um sítio arqueológico datado de mais de 8.000 anos, que por ali passavam alguns grupos migratórios, né? Dessa época, de mais de 8.000 anos. Lá também tem pintura rupestre, não tem? O sítio arqueológico são pinturas rupestres que esses homens registravam. E por ali existe, a gente já conseguiu mapear o caminho que eles faziam, sentido a norte de Minas Gerais, entendeu? Que migravam, né? Então, a caminhada é muito importante. Inclusive, Lapinha da Serra é portadora da caminhada mais importante de Minas Gerais. Uma das mais visitadas, que é a travessia Lapinha Tabuleiro. Essa caminhada pode ser feita em 2 ou 3 dias. Ela sai da Lapinha, que é a região oeste da Serra do Espinhaço, cruzando toda a Serra do Espinhaço, chegando do lado leste, onde tem a Cachoeira do Tabuleiro, que é a maior cachoeira de Minas Gerais e a 3ª maior do Brasil. Então, assim, essa caminhada, ela é épica mesmo, assim. Eu posso dizer que ela é muito importante para o Brasil, não só para Minas, mas para o Brasil. Vem gente do mundo inteiro para fazer essa caminhada. A Cachoeira do Tabuleiro, que fica em Conceição do Mato Dentro, ela é um cenário único, né? É uma cachoeira com quase 300 metros de queda. Nossa, eu já vi ela no peito. Então, e lá, essa caminhada, na verdade, ela tem uma história muito bonita por trás dela. Porque ela começou há mais de 200 anos, com os tropeiros saindo, levando as mercadorias da região leste do Espinhaço para a região
do oeste para leste, onde tinha os mercados municipais de Diamantina, Conceição, Cerro, para o famoso escambo, que eram as trocas. Aí, esse escambo foi acabando, essas trocas foram acabando. Mas Lapinha viveu muito tempo fechada ali. Só Lapinha. Ela não tinha estrada até 1999. Não existia estrada para Lapinha. Pouco tempo que fizeram. Exatamente. Lapinha, eu costumo dizer que Lapinha não viveu o século XX. Viveu o século XIX e pulou para o século XXI. Porque não existia estrada. Tanto é que, aí nesse percurso, o que eles faziam? Eles plantavam cebola e alho. E os tropeiros de lá, as pessoas muito simples, levavam as mercadorias que eles conseguiam produzir em mulas, com a tropa de mula, e levando até Conceição do Mato Dentro, onde tinha um mercado municipal, onde eles efetuavam as trocas em mercadorias que eles não tinham, né? Com alho e cebola que eles levavam, eles trocavam em outras coisas que eles não produziam e levavam para Lapinha. E isso virou uma tradição de atravessar a serra. Eles criaram a estrada, mas a tradição da trilha continua. Porque se você for por estrada é muito longe. E a trilha continuou. E depois de, né, que as pessoas foram abandonando essa cultura dos tropeiros, veio a cultura do turismo, né? Que desde dessa época de 90... Na verdade, um pouco antes já existiam alguns turistas que exploravam a região. Mas era bem pouco. Depois que eles abriram a estrada em 99, de 99 para 2000 que eles abriram a estrada para Lapinha, começou a chegar carro na Lapinha. E aí existia um negócio que acontecia na Lapinha que era difícil entender o que eles falavam. Como eles viveram muito com eles, entre eles têm um dialeto que chama Inhangatu. É mesmo? Se você chegar na Lapinha e encontrar dois nativos conversando, você realmente não entende. Não entende? Muito diferente do português, assim? O Inhangatu, a gente teve até um estudo um tempo atrás sobre o dialeto, né? O dialeto Inhangatu, ele foi a língua portuguesa durante um período curto de tempo, quando o português de Portugal estava ensinando o Tupi-Guarani a falar a língua portuguesa. Porém que eles misturaram uma coisa com a outra e deu uma coisa totalmente diferente, que as pessoas que precisavam controlar os índios não entendiam mais o que eles estavam falando. Então, o que aconteceu com eles? A coroa portuguesa mandou proibir a fala do Inhangatu. Porque para haver um motim, quando você tem as pessoas que conversam algo que você não entende, você pode fazer um motim contra né, os seus superiores, autoridades. Então, a coroa portuguesa mandou proibir essa língua. Só que, como eu falei, Lapinha da Serra ficou isolado o século XX todo. Entendeu? Todinho lá isolado. Sem muita interferência de gente de fora. Quando a gente chegou lá, quando o turismo começou a acontecer, eu mesmo, quando eu mudei para lá, eu demorei 2 anos para entender o que eles estavam falando de fato. Lapinha hoje tem quantos habitantes? Hoje está com 650, mais ou menos. Uma vilazinha. Uma vila, Ainda não é nem distrito, inclusive. É uma vila que pertence ao município de Santana do Riacho, na qual o município todo tem 6.200 habitantes. Que também é pequeno. Que também é pequeno. Eu reparei que Lapinha assim, é muito bonito, assim, é muito rico em natureza, cachoeira... tem um lago também lá que o pessoal... eu não sei a diferença de lago e lagoa, depois se você quiser me falar a diferença. E eu percebi que, assim, muita gente, igual eu fui fora de época ali e tal, parece que muita gente da cidade se entretém ali no lago, vai ali no lago, passar um domingo, um sábado. Com certeza. O lago, ele na verdade, ele aconteceu, a gente não pode chamar de lago, porque lago é quando é natural. A lagoa é artificial, então quando você... Lagoa são essas diferenças, você perguntou? O lago é natural e a lagoa é artificial. Aí, vamos partir para ficar mais fácil de memorizar. Se você lembrar, Lago Titicaca, que já é o nome, já é composto. Por que Lago Titicaca? O Lago Titicaca é o maior lago natural do mundo. É porque ele é natural. Então, lembrando disso, você vai saber que o resto, quando é lagoa, é represado. É represado. Tudo que é represado é lagoa.
beleza? Por exemplo, a Lagoa da Pampulha ali... Ela é uma represa, exatamente. Então é isso, Lagoa da Pampulha, Lago Titicaca. Então você já tem duas referências aí que você consegue assimilar para entender o que é lago e o que é lagoa. E a Lagoa, né, da Lapinha, ela é uma represa de uma usina hidrelétrica, uma PCH, Pequena Central Hidrelétrica, que inclusive fornecia energia privada, particular, para uma fábrica de tecido no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte, que é a Horizonte Têxtil. Tá? Ela foi criada, o início da obra foi em 1952 e ela só terminou em 1964, quando eles inauguraram a lagoa e começaram a gerar energia. Então, ela criou toda aquela lagoa através desse empreendimento. E, graças a Deus, né, deu um cenário bem diferente para Lapinha. Trazendo um turismo também, né, com um olhar diferente, porque é um pequeno vilarejo rodeado por águas e cachoeiras. Eu falo que a Lapinha é um dos destinos mais completos, né? Eu puxo bastante saco da Lapinha, mas não é porque não é só puxando saco, não. Você mora lá. Eu escolhi lá para morar porque realmente eu acho que é um dos lugares mais encantadores de Minas Gerais. E eu conheço muito lugar no Brasil inteiro e mais 6 países fora daqui. E para mim continua sendo o lugar mais lindo do mundo. Nós vamos falar sobre isso aí, sobre os outros países. E aí, o lago, ele virou criou uma fauna aquática muito grande, muito extensa, né? Quando a gente pensa com a proporção de animais que se criou, que migraram para lá, porque aí começou a ter uma quantidade maior de peixe, então uma quantidade maior de aves migratórias passam por lá para se alimentar, e aí criou todo um clima, né? um bioma ali por causa da lagoa. E é muito legal a cultura de pesca dos nativos, então eles vão lá para a beirada pescar, aí tem as atividades esportivas, náuticas. Tem gente já que está treinando, tipo, triatlo, por exemplo. Então, tem um campo de natação muito, muito extenso. Com o triatlo, você tem que nadar 2,8 quilômetros, né? Triatlo é a natação. Não, triatlo são quando você corre uma maratona. Nadando. Uma prova com 3 categorias de esporte. Dentro dela tem a natação, o ciclismo e a corrida. Entendeu? Como o mais famoso triatlon, que é o Ironman, que é o mais pesado do mundo. Então, ele é um triatlon na qual tem algumas pessoas que já treinam natação extensa, natação de longo curso, lá na lagoa. E é legal que criou várias oportunidades. Desde um passeio de barco, que a gente tem lá um passeio de barco com as pinturas rupestres, a canoagem, que a gente, né, trabalha com ela. O stand-up, que é o stand-up paddle, que é uma prancha que você rema em águas planas também. Eu pratico também eu velejo por lá também com um barco laser, né? Que a gente chama o laser, é uma das vertentes do barco à vela, que ele é um barco de menor porte que a gente consegue fazer uma navegação em um lago pequeno. No nosso caso, apesar que pareça bem grande, mas ela não é um lago tão extenso para você fazer uma navegação de um barco à vela grande. Então, o laser é bem legal por causa disso. Então, a gente tem essa atividade lá também, que é velejar, né? Velejar pela lagoa. Então, ela proporciona muita coisa para Lapinha. E, dentro delas, o cenário, né? O cenário agregou um cenário incrível, né? Mas a gente tem que lembrar também que é um empreendimento, então eles precisam de gerar energia. Então, todos os anos, essa lagoa seca quase por completo. A gente não tem a lagoa o ano todo. Até 2017, ainda assim, a gente ficou muito tempo com ela muito cheia durante o ano quase todo. Porém, que eles conseguiram renovar, o empreendimento conseguiu renovar a ortoga do uso da água, e a partir daí eles começaram a usar mais todo esse processo da água, né, para gerar energia. Hoje eles vendem energia para a CEMIG, não é mais o empreendimento deles, é direto para eles, mas eles vendem para a CEMIG. Mas essa época do ano, por exemplo, que a gente está, né, que é a época das águas, a gente tem a lagoa cheia, maravilhosa, com muitas atividades. Chegou agora, inclusive, uma das nossas parceiras de lá, colocou pedalinho. Então, eu vi um pedalinho lá. Até pedalinho agora está acontecendo. Então,
Aí tem prática de kitesurf, windsurf, laser, que é o barco à vela também. São todo que a gente chama de equipamentos náuticos à vela, né? Todos eles têm precisam do vento. E Lapinha venta muito. E é interessante que é a lagoa mais alta de Minas Gerais. Ela está a 1.000 metros de altitude de Espelho d'Água. Então, em Minas Gerais não tem uma lagoa mais alta do que essa. 1.000 metros de altitude é porque ela tá... Com relação ao nível do mar, sim. A gente está a 1.000 metros de altitude. É o espelho d'água mais alto que tem como lagoa. Entendeu? Entendi. Muito bacana. Se você não conhece Lapinha da Serra, eu te convido a ir lá conhecer, porque é um lugar assim fantástico. Eu não tô ganhando nada para falar de Lapinha daqui, não. O Bruno sabe, mas é porque eu fui e lá é um lugar incrível para praticar esses esportes que a gente está conversando aqui, para você contemplar também, porque é um lugar muito bonito. E, Bruno, você também faz o rapel lá, né? Pois é. Pedi pro Clíndia colocar o rapel pra gente ali na tela. Igual você falou, né? Eu sou uma pessoa multiesportista, justamente por causa disso. Eu sou instrutor de várias atividades de esporte e praticante de N esportes. Tem vários esportes que são comerciais e vários esportes não. É coisa pessoal minha, que como eu gosto muito do esporte de aventura, esse aí sou eu. Esse é um comercial, tá? É uma descida de rapel na cachoeira. O nome da cachoeira, inclusive, é Cachoeira do Rapel, na qual a gente tem uma atividade que você não precisa. O interessante da Bambu Aventura é isso. A gente consegue proporcionar para você várias atividades de esporte, de aventura, sem você ter experiência nenhuma. Porque a gente inicia vocês nas atividades, desde mountain bike, canoagem, rapel e caminhadas de longo curso, que é uma caminhada de 2, 3 dias. Quando você fala inicia é porque você não torna aquela atividade pesada, né, para quem está começando. Mas eu torno possível. Mas é dar aquele gostinho para ela, né? Exatamente. A gente é uma das coisas que me move muito no meu trabalho, né? Que é o trabalho de guia e de instrutor, é proporcionar às pessoas as emoções que eu vivo. Pelo menos um pouquinho dela. Uma dosinha das emoções que eu vivo. Isso eu acho muito importante, porque compartilhar as emoções é muito mais gostoso do que viver elas sozinho. Então, quando eu vejo assim, pessoas que têm medo de altura, superando o medo de altura, têm medo de água, indo remar em uma lagoa com mais de 6 quilômetros, então você vê que tá valendo a pena, entendeu? O trabalho tá valendo a pena. Deve ser satisfatório, né? Alguém, chegar e falar, nossa, eu tinha medo de altura, fiz aqui... Muitas pessoas já me relatou isso, com relação à segurança, que é muito importante. O rapel eu comecei, né, com alguns amigos quando eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu estou com 42. Então tem 30 anos de experiência. Dentro do rapel é até interessante, porque existe... Quando você trabalha com algo, né, você sempre sonha em algo muito grande, né, dentro do que você gosta de fazer. Você gosta de fazer alguma coisa, então eu sou dessa pessoa que sonha muito alto. Mas muitas das vezes meu sonho é muito superado. Meu sonho sempre, a realidade da minha vida supera meus sonhos. E eu sempre, quando eu conheci Lapinha, quando eu comecei a fazer travessia Lapinha Tabuleiro, eu sempre sonhei com a descida da Cachoeira do Tabuleiro. Sempre sonhei. De rapel. Descer, conquistar a maior descida de cachoeira do Brasil, que é a Cachoeira do Tabuleiro. Existem descidas de rapel mais altas? Sim, mas em cachoeira não. No Brasil, a maior descida de rapel em cachoeira, que não vem ao caso do canyonismo, porque o canyonismo é uma coisa partida, é outro esporte, tá? Que a gente pode comentar depois, outra oportunidade, mas a descida de rapel em cachoeira é essa atividade que a gente está, né, comentando. Só para o pessoal ter uma noção, qual que é a altura da Cachoeira do Rapel e qual que é a altura da Cachoeira do Tabuleiro? Por isso que eu falo, né, a oportunidade que eu dou para as pessoas. A Cachoeira do Rapel, ela tem 40 metros de altura, sendo que o treinamento dela, antes das pessoas descer, são 3 metros só. Então eu treino as pessoas num setor pequeno, mas lá em cima para ele ter a sensação de altitude, mas ele treina em 3 metros e depois ele consegue descer 40. A Cachoeira do Tabuleiro, ela tem 273 metros. Nossa, é bem alta. São quase 300 metros de altura. Então, assim, e durante
10 anos, eu passei na frente da cachoeira, na tal travessia Lapinha Tabuleiro, que é uma caminhada famosíssima. E esse era uma coisa que tocava meu coração sempre. Eu olhava para a cachoeira e falava, um dia eu vou descer. E eu consegui, junto com um amigo meu, que é o Gabriel Finelli, do Liga Rapel, que a gente tem uma equipe de descida de prática desportiva, né? Tanto de caminhada como principalmente voltado para o rapel. O Gabriel Finelli, que é um parceiro antigo meu, a gente já fez várias coisas juntos. E dentre delas, a gente resolveu escrever um projeto. E esse projeto foi aprovado, foi o primeiro projeto aprovado no Parque Natural Municipal do Tabuleiro, de descida de rapel na cachoeira do Tabuleiro. Nossa. E aí, depois de aprovado, vem a responsabilidade, né? Eu aprovei o projeto, e agora? Agora a gente tem a responsabilidade de fazer essa atividade. A gente está falando de um rapel de verdade, são 300 metros praticamente. Fora o tempo, o que tem de diferente, assim? Entre um rapel comercial e rapel, e esse rapel só pode acontecer para a equipe, inclusive não consigo abrir comercial. Várias coisas. Primeiro que é um rapel muito pesado e muito técnico. Exige muita técnica, muito conhecimento para abordar uma atividade dessa. O que acontece? O tabuleiro já havia acontecido alguns rapel por lá. Vários, inclusive. Só que na época ainda não existia parque. Então era tudo muito feito assim. A Deus dará. Que, inclusive, houve um acidente, né? Um acidente grave lá, nesse percurso antigo, na qual o parque proibiu a atividade de descida de rapel lá nessa cachoeira. Durante 10 anos, eu fiquei namorando ela, sabendo, né, da proibição e tudo mais, até que eu consegui escrever um projeto muito bem escrito, junto com o Gabriel Finelli, que a gente levou um estudo para o parque. Estudo da fauna e a flora vertical, tá? E conseguimos fazer uma montagem, né, sem perfuração de rocha, ou seja, sem impacto. E como é que você amarrava, prendia a corda? A gente chama de ancoragem natural, né? Que a gente tem alguns equipamentos que é usado em escalada, canyonismo e no próprio rapel. Conjuntando todas as técnicas verticais que a gente já tinha, tanto eu como o Gabriel Finelli, que somos, né, antigos na atividade, estudantes até hoje, a gente sempre nunca para, a gente conseguiu fazer um croquis bem feito, bem montado, para que a gente executasse o negócio com alta segurança. Primeiro não foi bem difícil, falar a verdade. A primeira atividade a gente demorou 3 dias entre montar, descer 12 pessoas e desmontar. 2 foi só para montar, 2 dias foi só para montar. Qual que era o tempo de descida? Você chegava lá em cima e descia, demorava quanto tempo? Olha, na verdade, cada participante desceu só uma vez. E essa descida, ela levava em média de 40 minutos por pessoa. Muito tempo, né? Por isso que tem que ter técnica mesmo. A primeira descida, inclusive, houve uma particularidade dela, porque a gente não tinha 3 cordas suficiente para chegar lá embaixo. A gente tinha uma corda, que era inteira, e mais 2 cordas que não dava tipo, uma corda de 70 metros, uma de 150, enfim. Aí a gente fez um negócio que chama transposição de via. Imagina você pendurado a 200 metros de altura, ter que usar uma técnica vertical que você não pode errar de forma nenhuma e mudar de corda. Nossa. A gente teve que fazer isso 2 vezes, a gente tinha 3 cordas. Porque se a gente entrasse na primeira corda, era muito difícil, porque era muito pesado com os equipamentos que a gente tinha. Mas a gente foi agraciado, né? No ano seguinte, depois desse trabalho que a gente fez, que foi muito bonito, a gente foi agraciado aí com cordas de presente. A gente foi patrocinado com... Uma corda desse tamanho, eu imagino, deve ser muito... Ela tem que sair da fábrica, né? Inclusive. A gente tem que encomendar uma corda nessa grandeza para ela não ter emenda. Ela ser inteira. Inclusive, a alma dela tem que ser inteira. Então, a gente ganhou essas cordas de presente. Depois de ter uma atividade tão grande, a gente conseguiu ganhar 1.200 metros de corda, na qual a gente executou no ano seguinte com muita mais facilidade, atividade com segurança igual, mas com muito mais facilidade. Então isso se tornou uma descida mais agradável para nós, que desenvolvemos esse trabalho.
E isso foi legal, que isso levou o parque a abrir mais portas. Lá dentro do tabuleiro a gente tem várias técnicas verticais, entre elas a escalada Big Wall. Tem até um grande parceiro que é guia dessa escalada, que demora 2 dias para chegar no topo da cachoeira. Ele sobe a montanha, o paredão inteiro escalando. Mas como assim 2 dias? A pessoa dorme na pedra. Dorme na Literalmente, pedra? no alto da rocha, em meio da parede, eles tem que dormir lá, tem que dormir, tem que cozinhar, tem que escalar, que chama Big Wall, essa atividade. Na Cachoeira do Tabuleiro também a gente tem uma atividade que é muito legal, que chama Rope Jump, que é o maior rope jump da América Latina. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de participar, junto com uma equipe muito legal, que é uma equipe de São Paulo, que veio aí com a gente, chama Rope Trips, um pessoal foda na atividade rope jump, inclusive. O nosso rope jump sempre aconteceu aqui com a escala de grandeza menor, mas com essa oportunidade que a gente teve de descer de rapel em tabuleiro, a gente abriu muitas portas, e uma das portas foi participar do maior salto de rope jump da América Latina, que é o rope jump do tabuleiro, que foi um evento sensacional. E o ano seguinte a gente veio trabalhando nisso em conjunto, né, rapel, rope jump, até chegar a um ponto que a gente conseguiu no parque, uma vez, fazer 5 atividades no mesmo final de semana, de atividade de alto esporte, de alta grandeza também, né, que foi... Eu montei o rapel, a equipe da Rope Trips montou o rope jump, teve base jump, que não sei se você sabe, é um salto de paraquedas em montanhas, prédios e tal. Teve a escalada, que é a tal escalada, tinha mais ou menos umas 12 pessoas escalando ao mesmo tempo no paredão. E teve também o maior highline que eu já vi. O highline é o quê? É um slackline na altura. Mas o cara fica com corda? Todo o highline ele é feito com um equipamento de segurança que, se ele sair da fita, ele não vai cair lá embaixo. Inclusive a cadeirinha que a gente usa na escalada. Vai ter uns malucos que faz assim, né? Não. Esses vídeos que você vê, eles estão usando uma roupa que tampa. Isso que eles estão usando, mas na altura todo mundo usa, porque sabe que pode cair e dar ruim. Se cair lá... E a gente está falando que o highline, assim, foi uma atividade de mais de 400 metros de distância, com mais de 400 metros de altura, porque o highline foi montado acima da cachoeira. Entendeu? Opa. Como todo mineiro, né? A gente gosta de um café. Então tem essa atividade também, que é o highline. Então a gente conseguiu fazer um dia de esporte de aventura dentro de um só atrativo em tabuleiro, que é a Cachoeira do Tabuleiro. A gente fez 5 atividades no final de semana. O atrativo, né? O atrativo. E é legal conseguir reunir tantos esportistas do mundo, do Brasil inteiro, na verdade, os melhores, assim, em cada área, em cada setor, muitas pessoas de alto padrão, né, de desenvolvimento físico e do esporte mesmo que pratica, em um mesmo cenário, sabe? Foi muito legal. Esse evento aconteceu em um encontro que chama Abeta Summit, que é o maior encontro de agência de esporte e aventura do Brasil. A gente tem, né, a Abeta é uma associação que reúne as empresas de esporte e aventura do Brasil. E, coincidentemente, a gente foi chamado, né, para executar as atividades nessa data, pelo fato que estava acontecendo em Conceição dentro esse evento. Então a gente conseguiu reunir vários atletas de diversos esportes no mesmo lugar. Você, inclusive, falando essa questão do rapel aí, né, e você falou a questão da escalada também, você foi para outros países também, né, praticar isso, né? Você tinha falado comigo ali em off que foi para Bolívia. Isso mesmo. De 2015 para cá, eu reuni com alguns amigos, a gente, nessa gama de conhecer novos lugares, novas aventuras, a gente teve uma brilhante ideia de juntar, na verdade, 3 amigos. Aí a gente chamou o quarto elemento, a gente convidou mais um amigo para compor um carro e se aventurar. A gente vai fazer algumas pequenas expedições próximos da nossa região e resolvemos desbravar um pouco mais. E um amigo meu tinha fundido o motor do carro dele. E a gente vai falar, vamos testar o seu motor, vamos fazer uma viagem. Para onde a gente vai?
Aí um falou assim, vamos para Pirapora? O outro falou assim, quem vai para Pirapora vai para o Peru. Eu falei, eu concordo, então vamos. Com 3 meses a gente organizou uma viagem para o Peru. Nossa. De carro? Para testar o motor do carro. Testou, né? E aí, essa viagem, a gente elaborou muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. E a gente fez, no primeiro ano, 4 países. Não chegamos no Peru, infelizmente, a gente teve alguns problemas de fronteira na Bolívia, a gente, né, nesse percurso. Mas foi muito legal que a gente conseguiu entender sobre viajar dentro da América do Sul. Quais foram os países que vocês foram? A gente fez Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, no primeiro ano. Só que ficou faltando o último, que era o Peru, né, que fazia parte do nosso roteiro. E por problemas técnicos da Bolívia, que é um país bem complexo, a gente não conseguiu terminar nossa viagem conforme o nosso roteiro. Mas trouxe para a gente uma experiência muito grande. Nessa viagem a gente conheceu as Cataratas do Iguaçu, a gente conheceu o caminho Inca, conhecemos a rota jesuítas do Paraguai e da Argentina. A gente atravessou o deserto do Atacama todo de carro, por conta própria, sem guia. A gente conheceu o Salar do Uyuni, a gente conheceu... foi muita coisa legal. Nossa, eu imagino, né? 4 países. E no ano seguinte, a gente queria cumprir a meta do Peru, de conhecer o Peru. E aí a gente já tinha aprendido um pouco qual que foi a ideia. Juntamos os 3 amigos, vamos chamar o quarto elemento, porque nem sempre a gente chamou de quarto elemento justamente porque era uma pessoa flutuante. E esse quarto elemento foi uma pessoa, inclusive, que eu falo que aprendeu a viajar com a gente. Aí a gente fez Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Peru. Aí, dessa vez a gente já resolveu atacar direto pelo destino que a gente tinha em mente, que a gente queria conquistar. Chegamos no Peru, rodamos Machu Picchu, Cusco, Ollantaytambo, fizemos uma rota bem legal. Cruzamos a cordilheira novamente, né, as cordilheiras dos Andes, que foi muito massa também. E descemos para Bolívia, passando pelo Lago Titicaca, peruano, passando pelo Lago Titicaca, boliviano, e rodamos na Bolívia novamente. E, pelo incrível que pareça, o país que mais me trouxe problema foi o país que eu mais me apaixonei. Pela geografia, pela diversidade dentro do país, eu tenho a Bolívia no meu coração. Depois de tudo isso, chegando na Bolívia, o quarto elemento resolveu abandonar a viagem. Simplesmente falou, eu gostei tanto disso, eu aprendi como fazer, daqui para frente eu vou seguir com a minha mochila. Ele foi pro outro lado. Dali, ele abandonou a nossa viagem, a gente voltou para casa sozinho e ele ficou pelo mundo afora. Esse amigo meu, o Matheus... Ele tá vivo ainda? Tá. Até demais. Eu falo que quem anda muito vive muito. Vive mais, né? E ele aprendeu realmente a viajar. A gente chegou dessa viagem em casa em maio. Ele chegou na minha casa em dezembro. Nossa, esse amigo. E ele acabou de descer todo o país, toda a América, até o norte, até o sul, até o Chile, e depois foi embora, arrumou uma namorada no Uruguai e chegou no Brasil com uma namorada. É até legal. E aí ele pegou o carro que tinha deixado no Brasil desde o começo do ano e subiu para Bahia, onde tinha um terreninho. Chegou lá e descobriu que a namorada uruguaia estava grávida, desceu de carro para o Uruguai e foi ter a criança lá. E aí, nesse vai e vem, ele, com 45 dias do neném nascido, ele foi lá para casa de novo. Maluco, né? Colocou dentro do carro e foi para casa de novo. Ele sempre tem a minha casa como base, assim. Sempre quando ele vai para o Brasil, vai na minha casa. E aí, voltou para minha casa. Chegou lá com um menino de 40 dias de nascido, dentro do carro, viajando pela estrada fora. Ele é a doida da namorada, da esposa, né? Enfim. Esse menino já nasceu inserido, né? Esse nasceu para viajar. Nasceu viajando. Inclusive, nasceu no quarto de hotel. Quem fez o parto foi esse amigo meu, Matheus. De todos os filhos dele, ele fez o parto. Eu acho que está no quarto já, filho. Aí, é interessante porque, a partir daí, que ele sempre fala comigo,
graças a você eu aprendi a viajar. Hoje ele tem a vida que ele sempre quis. O nome da empresa dele chama Nomad Comunicações. Ele que era quem criou meus sites, né, tanto da Bambu Ventura como do Campo Hidromés, na época eu tinha um canto. Enfim, esse Matheus subiu para o Brasil, teve filho, voltou, teve filho, voltou aqui para cima de novo, pro Brasil. Aí arrumou outro filho, desceu, teve lá no Uruguai de novo, teve outro filho aqui no Brasil. Aí agora comprou uma casa no Uruguai, tá morando lá, até, se Deus quiser, em breve eu tô indo lá visitar ele. Mas, Mateuzinho, um abraço para você, viu? Em breve a gente tá no Uruguai aí te visitando, falou? E aí, e o engraçado de tudo isso é que trouxe experiência, motivou muita gente a viajar. Um dos parceiros meus, que falei que são os 3 elementos, e o quarto é o flutuante, né? Um chama Braulio, até um abraço para o Braulio. É um amigo nosso aí, tá morando em São Joaquim de Bicas, tem um tempo que saiu da Lapinha. O Teco, que é um cara que eu adotei como pai na Lapinha, é um senhor já de 76 anos, que eu tenho como pai. E esse Teco fez todas as viagens que eu fiz comigo. Alguns pararam de viajar comigo, porque nem sempre dá, né, gente? Mas eu, como vivo para isso, então eu sempre tento ir ao máximo possível. E aí o Teco viajou comigo quase todos os anos. Esse ano passado agora, a gente teve um pouquinho de complicação na Bolívia, não por questão do país, mas eu estava mapeando o roteiro, inclusive, gente, que é um roteiro que é um pacote que eu vendo agora, que é Expedição Bolívia, 10 dias de norte a sul, que é uma expedição que são 10 dias na Bolívia vivendo todas as melhores, eu fiz um compilado de todos os melhores atrativos da Bolívia e trazendo uma condição para as pessoas poderem conhecer, uma condição fantástica, um preço fantástico, para as pessoas poderem conhecer a Bolívia, um pouquinho dela, na verdade quase tudo. Eu fiz um compilado sensacional. E o Teco foi comigo ano passado para poder me acompanhar nessa atividade, que ele é meu parceiro também nessa viagem desde sempre, para poder a gente mapear esses roteiros, refazer tudo para mim criar esse produto que eu criei. Essa expedição sua, você sai daqui? Na verdade, eu encontro com as pessoas em La Paz, que é a cidade principal da Bolívia, né? Já encontra lá na cidade. Na cidade. Não inclui aéreo, mas inclui o restante todo é comigo. Mas eu dou assessoria de compra de passagem para ficar baratinho, para as pessoas conseguirem comprar uma passagem barata. Enfim, para esse ano, agora, em maio, a gente está saindo. A expedição nossa tem 15 participantes por grupo. O primeiro grupo já está fechado, agora estou abrindo o segundo grupo. Graças a Deus, assim, primeira expedição que eu estou vendendo em público. Eu sempre fui passeando, mas fui mapeando para poder entregar isso. Hoje a gente tem um produto fantástico na qual a gente tem. Lá dentro da Bolívia, a gente vai conhecer o Lago Titicaca, que é o maior lago natural do mundo. A gente vai escalar um pico gelado, para quem não conhece neve, né? A gente vai ter o Huayna Potosí, que é um pico gelado, a gente chama de pico nevado, com uma experiência de escalada. Para quem não... eu sempre sonhei conhecer a neve. A gente tem todo o equipamento lá, com nossas equipes. E o pessoal não precisa saber escalar, não. Você já vai chegar lá e dar instrução. Exatamente. A gente vai ter uma vivência de escalada de alta montanha. Então, a gente vai subir até um certo ponto, a gente chama acampamento base, na qual vai ter todo o equipamento, capacete, luva, macacão, grampon, piolê, que são os equipamentos de alta montanha. A gente vai fazer uma caminhada subindo até as geleiras, né? O ponto nevado da montanha. E aí, essa montanha, a gente vai ter um rapel no gelo e também uma escalada. Mas isso para quem quer fazer, mesmo assim, em trecho pequeno, para a pessoa vivenciar isso, tá? E quem não quiser, não tem problema, você pode fazer só a caminhada. Eu fiz um pacote bem versátil para a família poder ir com o pai, com o filho, todo mundo divertir e conhecer o país. Aí vai ter um passeio de bike, que é a maior descida de bike que tem. São 64 quilômetros de descida de bike. Nossa. E tudo está incluso no passeio, é bem legal por causa disso. A oportunidade de fazer atividades adversas num país vizinho nosso. A hospedagem, onde o pessoal vai ficar. Hospedagem, alimentação, todos os translados, porque a gente vai viajar o país de norte a sul. A gente vai... O norte do país é o Lago Titicaca, que faz divisa com o Peru. E o sul do país, a gente vai conhecer o Salar do Uyuni, que está dentro do deserto do Atacama, que divisa com Chile e Argentina.
Então, também do calor ao frio. Do calor ao frio, exatamente. Então, a gente vai vivenciar tudo isso em 10 dias. São 10 dias de atividade. E essa oportunidade vai ser todo ano, tá? A Bolívia realmente é um país vizinho que eu me apaixonei mesmo e eu quero poder proporcionar isso para as pessoas também, essa oportunidade. E saber que todo mundo pode fazer isso, porque é muito barato viajar. E é o que você falou, né? A cultura de viajar, a cultura de viver na natureza. E então, assim, eu descobri que todo mundo é capaz, desde que tenha um pouquinho de foco, né? Na hora de saber o que você quer investir, qual que é o seu sonho, né? Qual que é o seu sonho? Você sonha em conhecer algo diferente, conhecer lugares diferentes? Dá para fazer, mas você tem que focar nisso. E nessas minhas andanças, eu conheci um grupo também, alguns amigos que vieram para cá, e que são da Venezuela, os venezuelanos, que são bem parecidos comigo, só que eles vivem na Venezuela. Até um abraço aí para os nossos amigos da Explora Tepuy, que é nosso parceiro, tá? Na Venezuela, que a gente faz uma expedição de montanha, de alta montanha, são 9 dias. Tem a expedição de 7 dias, tem a expedição de 9 dias. Todos os anos, nossa expedição com a Bambu Aventura está prevista para novembro, a gente vai lançar agora Venezuela, tá? Monte Roraima. Monte Roraima é a parte da Venezuela que a gente trabalha com ela, junto com parceria com a Explora Tepuy, que é a empresa venezuelana que trabalha com a gente. Eles já vieram para o Brasil, fica lá em casa, já fizemos travessia Lapinha Tabuleiro, que é um perfil muito parecido. Eles também já vieram para cá, fizeram um intercâmbio. Exatamente. Eu já fui para lá fazer tanto Monte Roraima, a Grande Savana, com eles, a gente, né, tem essa parceria. E é muito legal que a oportunidade de fazer uma viagem dessa com alguém que é do Brasil é muito mais fácil comunicação, né? Por exemplo, você conversar comigo é muito mais fácil que você entrar em contato com alguém lá da Venezuela, que fala espanhol, que, enfim, que não entende muito português. É muito mais difícil, até mesmo porque você está falando de uma empresa fora do país, né? É mais fácil você contratar uma empresa que realmente atende aqui no Brasil. Então, você tem uma confiança a mais, uma comunicação mais fácil de fazer. Então, agora, a Bambu Aventura já está com esse catálogo bem extenso, desde as atividades da região da Lapinha da Serra, Serra do Cipó. Agora, quem está de frente, a Bambu Aventura Serra do Cipó, é meu filho com apenas 18 anos. Ele já é a Bambu Aventura Serra do Cipó. Hoje a gente atende muitas atividades na Serra do Cipó. Nosso catálogo é bem, bem vasto. Muito passeio de bike, muita caminhada na Serra do Cipó. Lapinha, com todas as atividades que a gente já falou, rapel, canoagem, ciclismo e o montanhismo, desde caminhadas diversas. E temos Bolívia e também Venezuela. Então, assim, cardápio gigantesco. Nossa, o que você quiser fazer. Além disso, a gente também tem as atividades nossas, né? Igual eu falei, que a gente gosta muito do esporte. A gente não faz isso só pelo dinheiro. O dinheiro é a consequência do nosso trabalho. Mas eu acho muito legal que a gente gosta tanto que a gente vive fazendo as atividades. Desde pedalar, correr. A gente agora, mês de março, eu estou correndo uma prova junto com a equipe. Eu tenho uma equipe de corredores na Lapinha da Serra, corredores de trail run, né, que é a corrida de montanha. Esses corredores, junto com a Prefeitura de Santana do Riacho, agora a gente conseguiu as inscrições para, chama Bota para Correr, que é uma prova da Olímpicos, que está chegando no nosso município. Quantos quilômetros de... A prova da Olímpicos agora vai ser... são 3 categorias, tá? Das 3 categorias, a gente tem 21 no asfalto, 11 no asfalto e 20 na terra. Da nossa equipe vai correr eu, 20 na terra, o Ilaci vai correr 11 no asfalto, Isaías. E legal que isso aí são nativos que vai, tipo, somar pontos, assim, para... Não, quando a gente fala equipe, é uma ocupação dentro de cada categoria, entendeu? A equipe, são vários corredores, todos atletas, assim, que correm, né,
inúmeras distâncias diferentes. Aí eu peguei e selecionei quem ia correr cada categoria dela para a gente ter uma distribuição dentro dessa prova toda. Então, se te der pódio, né, por exemplo, em cada categoria, e se a gente conseguir subir pódio em cada categoria, a gente tem todo mundo do município subindo pódio, entendeu? Aí, e eu tenho, e todos esses, pelo incrível que pareça, eu motivei um esportista há um tempo atrás, e ele, muito empolgado, ele empolgou toda a família, que infelizmente ele não está entre nós mais, que é o Valdeir. Eu corria todos os dias, sempre convidei ele para correr, e um dia ele animou e eu descobri que ele era um grande atleta. Com uma semana, ele já corria mais do que eu, que treinava quase todos os dias. O DNA deles era incrível. E ele é um nativo da Lapinha. Engraçado que ele nunca tinha calçado um tênis na vida. O primeiro dia que eu correu de bota. E consegui me acompanhar. E daí pra frente, eu fui ajudando ele a desenvolver no esporte e ele foi motivando. Eu motivava ele motivava a família inteira. Eu fiz um trail run na Lapinha de 10 km. É a pista que eu uso para treinar todos os dias, que chama Estrada Branca. E aí eu fiz uma prova lá e toda a família correu. Até a mãe dele, com mais de 60 anos, correu. E aí foi muito legal, porque ele incentivou a família. Infelizmente, teve um câncer, morreu. Mas a família continua. E dentro dessa família, esse ano, esse mês de março agora, a gente vai correr uma prova junto. Da família já são... Eu consegui colocar 3 para correr comigo. É uma menina e 2 homens e uma mulher. Então vai ser uma categoria feminina dos irmãos, né? E 2 masculinas. Uma de 21, uma de 11, masculina. E a menina também correu 11, feminino. E eu vou correr o 20 na terra. Eu sou muito apaixonado com correr na terra, então assim, onde eu vou, no porta-malas do carro sempre tem um tênis, seja asfalto, seja terra. Pronto pra correr? Só para correr não, mas preferência, o que tiver de esporte no local eu vou fazer. Muito bacana. Ô Bruno, assim, na sua opinião, qual que é a importância, né, a gente está falando desses esportes radicais, né? Qual que é a importância desses esportes assim, para o turismo na cidade? O que isso traz para o turismo na cidade? Primeiro, que traz um público, tá? Um público muito voltado à preservação. Isso é muito importante. Sabe, eu tinha até comentado com você mais cedo, em off, sobre a importância das pessoas conhecer. A gente não cuida do que a gente não conhece. Isso é verdade. Então, levar as pessoas para conhecer a natureza é muito importante. Que seja de caminhada, que seja, inclusive, um turismo muito forte. Hoje, movimenta um PIB muito alto no nosso país, que se chama observação de aves. É um público... Observação de aves, elas são fotógrafos, ou só contemplação. Tem muita gente que vai só para contemplação. Em alguns locais, igual Lapinha da Serra, que tem espécies endêmicas de aves e de anfíbios, eles vão para fotografar esses animais. E aí gente de fora, né, de outro do país, mundo inteiro, inclusive. A gente tem um parceiro lá na Lapinha que chama Eduardo Franco. Ele é um dos maiores observadores de aves da nossa região. Ele leva turistas do mundo inteiro para lá, tá? Esse ano passado, se eu não me engano, ano passado retrasado, com essa mudança acabando de chegar nesse ano, nem lembro mais, a gente teve como é que chama? A fiscalização foi para Grão Mongol, em norte de Minas Gerais, porque não estava entendendo o que estava acontecendo em Grão Mongol. De repente começou a brotar turista e o PIB foi aumentando e movimentando muito dinheiro lá dentro. A cidade não tinha isso costume. Uma cidade pequenininha que quase ninguém ouviu falar. Grão Mongol de repente explodiu. Aí a Polícia Federal foi lá investigar o que estava acontecendo. Sabe por causa de quê? Passarinho. Um passarinho que foi considerado extinto, que resolveu aparecer. E apareceu naquela determinada região ali. Que é da região, é uma espécie endêmica daquela região. E chama Rolinha do Planalto. E então, de repente, um lugar explodiu no turismo.
de observação de aves. Então, você vê que a importância de levar as pessoas a conhecer. Na nossa região, a gente tem uma espécie muito importante no Cerrado de planta, que é a velózia, né? Conhecida também como canela-de-ema. A canela-de-ema ela é uma planta endêmica da região do espinhaço, né? E ela cresce de 0,6 centímetro a 1 centímetro por ano. Ou seja, uma árvore de 1 metro, ela tem no mínimo 100 anos. No mínimo. Muito tempo, né? E o Cerrado nunca foi dado muita importância. Então, pensa só, você leva um turista e coloca esse conhecimento para ele, você acha que vai ter coragem de pisar numa planta de 50 centímetros? Não, porque vai saber que ela pode ter vivido, né? Mais do que ele. Com certeza. Durante 50, 60, 100 anos, entendeu? Então, a importância de cuidar, às vezes, não é só guardar para si. É o que os parques faziam antigamente. Fechava as portas, falava aqui é lugar de preservação. Mas não adianta. O cara colocava fogo lá porque ele tinha raiva, não sabia o que tinha lá dentro. Ele não podia ir lá ver. Ele não era apresentado aquilo com uma importância devida. Imagina só. Aí o cara colocava fogo na fazenda, se pegasse dentro do parque, eles não estavam nem ligando. Por quê? Porque era um lugar restrito. Agora o Parque Nacional, ele abre as portas hoje. Né? E você vê que o próprio pessoal da cidade, ali, tanto na Lapinha quanto na Serra do Cipó, e você até chegou a falar também da questão do brigadista, também a gente vai entrar nisso, a própria comunidade ali, ela tá de olho, ela protege também. Exatamente. Quando você insere o indivíduo, né, que habita lá, para ele fazer parte, sentir pertencimento daquilo, ele cuida. Hoje a gente tem a Brigada Voluntária, até agradeço ao Cristiano Reis, que é o nosso chefe da brigada, que agita mesmo de verdade o negócio para o negócio acontecer. A gente tem uma Brigada Voluntária na Lapinha que é muito efetiva e é legal, né? Às vezes os outros vê na televisão, pô, tá pegando fogo na Serra do Cipó e tal, bombeiro. Na verdade, quem mais combate não é o bombeiro. O bombeiro ajuda pra caramba, a gente, né, tem que agradecer de fato aí. Mas o brigadista é o primeiro a chegar e o último a sair. O brigadista, ele não só combate ao fogo, como ele monitora o fogo, como ele tem um trabalho, a gente, né, na brigada que chama Guardiões da Serra, a gente tem até um Instagram, chama Brigada Voluntária Guardiões da Serra, lá pela Serra, todo mundo trabalha de graça lá, em prol de proteção da Lapinha e região, e a gente vê como que é importante a gente levar o conhecimento. E é tudo de morador, né? Gente próxima. Exatamente. A gente juntou um grupo, né? Fizemos vários treinamentos e cursos. Hoje, inclusive, eu dou uma oficina sobre um dos equipamentos, um motor que a gente usa que chama soprador. Eu criei uma oficina, eu junto com o Cristiano Reis, a gente criou uma oficina para eu ensinar como dar manutenção nesse equipamento, que a gente tem que saber até da manutenção mecânica desses equipamentos, que é o mecanismo a gasolina, no combate a incêndio. Esse combate a incêndio, a Guardiões da Serra, ela vai muito além de só apagar fogo. Além da preservação da fauna e flora da nossa região, a gente protege as casas, as nascentes, né? Esse ano passado, agora, por exemplo, a gente teve pouquíssimos incêndios na região da Lapinha, mas a região no entorno teve muito ainda. Eu vi uma matéria da Serra do Cipó, se eu não me engano. Não sei se foi, igual você falou, né? 2024 e 2023 também misturado ali, né? Mas nessa época ele teve um incêndio grande ali na Serra. Teve. Na verdade, todo ano tem. A época da seca sempre tem grandes incêndios na nossa região. Mas o que eu acho muito interessante, que depois que a gente montou a Guardiões da Serra, é o quanto a consciência tem mudado. Porque, por exemplo, não sei se muita gente sabe que é proibido colocar fogo. Só que é uma cultura milenar colocar fogo. Eles falam que é para renovação do pasto. E ao invés, agora, graças a Deus, os órgãos responsáveis conseguiram entender isso. Ao invés da gente ficar brigando contra, vamos conscientizar. Porque a conscientização ela é mais eficaz, né? Às vezes, ao invés da gente quebrar a cultura, vamos trabalhar junto com eles. Existe o MIF, que é o Manejo Integrado do Fogo, que agora sim foi aceito pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, e
que acontece o quê? O MIF nada mais é que o cara fazendeiro que colocava fogo no pasto, ele vai chamar a gente. Vai lá, vai pedir uma autorização no ICMBio para colocar fogo no pasto. Com essa autorização, ele vai chamar a brigada voluntária para monitorar o fogo. Sabe qual é a diferença do fogo para o incêndio? O fogo controlado. É controlado. O fogo do fogão é controlado. Se ele pular em cima da frigideira, é incêndio. Então, o fogo que não está dentro do perímetro determinado, ele é um incêndio. Então, o que acontece? Quando você monitora o fogo, ele vai ser só uma queimada controlada. O MIF é o manejo integrado do fogo justamente por causa disso. Então, depois que o ICMBio aceitou o MIF, não existe mais conflitos entre os fazendeiros e os brigadistas. Então, por exemplo, o que o fazendeiro fazia? Ele ia lá, olhava para onde o vento estava soprando, colocava fogo no vizinho, na fazenda vizinha, que claro que as fazendas são grandes, o fogo vinha para a terra dele, ele alegava que não foi ele, que o fogo veio de lá. Às vezes ele mesmo chamava a brigada para combater, mas ele colocou fogo. Com o MIF, acabou isso. Chama a gente vai lá, faz ajuda. Vocês também orientam, né? Fazer o acero. Vamos equipados para se caso o vento virar, ou houver algum imprevisto, a gente está pronto para combater. E a conscientização dentro das escolas. A gente começou a ir para dentro das escolas do município e dar palestras sobre incêndio. Mostrar para eles a importância de não colocar fogo. Para eles atingir aquela mesma história que eu falei lá atrás, que é mais fácil a gente conscientizar uma criança do que o adulto. Chegar para a criança e falar com ela que mostrar para ela o quão perigoso é colocar fogo, que dá para resolver de outra forma, que dá para chamar a gente para ajudar, muda a consciência do pai. E é isso, com um trabalho de formiguinha, né? Mas que com o tempo vai trazendo um resultado mais eficaz, mais sólido, né? Dentro desses últimos 10 anos, eu já noto uma diferença muito grande. Pessoas que zombavam nossas caras quando a gente ia para o combate, né? Lá da região. Você está indo apagar fogo agora, daqui a pouco ele coloca de novo. Não sei para que você está indo, não sei o quê. Enfim, hoje, isso faz parte da Brigada Voluntária. Entendeu? Então, você vê que é um trabalho, assim, lento, mas que devagarzinho vai contagiando as pessoas e mostrando a importância do negócio. Sabe? E hoje, graças a Deus, com as redes sociais, a gente consegue mostrar, de fato, que a atividade é muito importante. Conseguindo até trazer alguns recursos para a gente. Hoje, a gente começou, era muito difícil. A gente até falava que era brigada de ramos. Sabe por quê? Por quê? A gente não tinha equipamentos. A gente pegava os ramos de alecrim para apagar fogo. Quebrava aquele tanto de ramo de alecrim e ficava batendo. Hoje a gente tem chicote, abafador, equipamentos com gandola, balaclava, todo equipamento de segurança, o EPI, necessário para o combatente. E ainda tem o soprador, que como se diz, uma mão na roda, né? Que é um equipamento que equivale a 5 homens. O soprador é um equipamento usado para jardim, que a gente adaptou para combate a incêndio, que é um dos equipamentos mais eficazes hoje usado no combate a incêndio. E hoje, só a nossa brigada contém 5 soprador. E agora a gente acabou de ganhar uma licitação aí, que vamos equipar mais ainda, todo mundo com capacete, com óculos de proteção, todo o equipamento necessário para um combate a incêndio hoje a gente tem. Ainda faltam alguns detalhes, por exemplo, há um tempo atrás a gente salvou uma antena de comunicação da Lapinha, que era a única meio de comunicação que a gente tem. É uma internet, era uma internet via rádio, agora está cabeada, mas essa antena, a gente combatendo fogo, 9h30 da noite, a gente fez um vídeo. Esse vídeo chegou na mão do dono da empresa, na qual perguntou o que a gente precisava. E ele forneceu. Deu pra gente um drone pra gente monitorar a região. Então, pra você ver como é que reflete, né? E como é que contagia, como é que mostra que o trabalho é importante. Então, a rede social hoje, bem usada, né? A gente consegue agregar muito nesse tipo de atividade. Eu acho muito legal. Então, assim, um forte abraço para todos os combatentes aí da Brigada de Incêndio, Guardiões da Serra e também da região, né? Que no nosso município hoje tem... São 3 brigadas voluntárias, tem a Brigada da Serra, 2 brigadas na Serra do Cipó e a Brigada na Lapinha da Serra. São as brigadas voluntárias. Além das brigadas contratadas, que é do Parque Nacional, Parque Nacional Serra do Intendente, Parque do Tabuleiro e o Parque Nacional da Serra do Cipó.
O vidro também, ele causa incêndio, né? Só falar. Muito raro. O maior causador é o homem. É o homem mesmo. 90% ou mais de 90% é o homem. Na verdade, 99% é o homem. Eu já vi, por exemplo, o fogo pega natural, também pega. Normalmente acompanhado de chuva. Já vi raio caindo na serra, pegando fogo, 20 minutos depois, 30 minutos depois, a chuva chegando. Porque o raio não cai sem nuvem, né? Porque vai chover. E aí a chuva vem e apaga. Isso sim é uma ação da natureza que é até bonito de se ver. Você vê o fogo pegando, a chuva vem e apaga. Você nem precisa isso. Monitora, a chuva vai vir e apagar. Legal. É muito legal. Bruno, muito bom esse papo com você, mas a gente está chegando ao final. Queria te agradecer muito, né, por trazer esses conhecimentos assim pra gente. Legal. Você que não sabia, né, que não, principalmente sobre os esportes, né, e ele também falando essa questão da brigada. São curiosidades que eu acho que é interessante, né, as pessoas saberem. Então eu vou te pedir, se você gostou desse conteúdo, para você compartilhar esse conteúdo com alguém que você conhece, com alguém que você conhece, que gosta desse assunto, que vai se interessar por esse assunto. E Bruno, eu vou pedir para você deixar suas redes sociais aqui na câmera, pode falar para aquela câmera ali. Certo. Então, bambuaventura.com.br é o nosso site, tá? Tem também no Instagram, @bambuaventura. E dentro do Instagram a gente coloca muita coisa legal, tá? Tem um acompanhamento bem, bem legal. E também temos uma plataforma. Você entrando lá na bio do Instagram, você tem uma plataforma na qual você consegue agendar nossos passeios, beleza? O que você falaria para alguém que quer começar a viver essa cultura assim do ecoturismo? O recado que eu deixo para vocês vivam um momento, porque ele passa. Então, se você tem a oportunidade de viver uma aventura, não deixe para depois. Realize todos os seus sonhos de viver uma emoção, uma aventura, principalmente em meio à natureza. Muito show. Agradeço você também pela sua audiência, por ter nos acompanhado até aqui. Eu espero que esse assunto tenha somado, né, na sua vida, que tenha despertado essa vontade de visitar lugares, porque eu acho que isso também transforma a gente, né, transforma a nossa personalidade. Inclusive a Sabrina estava falando lá em off, né, que viajar traz resiliência para a gente, faz a gente... Então, assim, espero que tenha valido para você. E Bruno, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, né, pela sua disponibilidade. Gente, é um prazer. Aí pela oportunidade de estar aí presente com vocês e poder passar um pouquinho dessa emoção para vocês aí. Peço de novo para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa seu like, é de graça, não custa nada e para a gente é muito importante. E até o próximo episódio. Muito obrigado e tchau, tchau.